Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero tratar a respeito de um vídeo que circulou pelas redes sociais e as pessoas falando muito em assédio sexual. Nós vamos assistir as imagens e depois eu comento, vou trazer algumas informações para a gente comparar aí os crimes que possivelmente poderiam ou não ter acontecido, vamos analisar, e a questão do que as pessoas chamam de assédio sexual. Porque usar o termo assédio de maneira coloquial, né, sem técnica de direito penal, tudo bem. Mas aí nós vamos ver o que de fato constitui o crime de assédio sexual para a gente verificar se enquadra ou não no que o vídeo traz aí para a gente, né, o contexto da situação retratada no vídeo. Tá? Então eu vou colocar aqui para a gente assistir, vamos assistir todo o contexto e depois eu volto para a gente conversar. Vamos lá. Tem 22 anos, Você é dissimulada, amor. cara. Mas não é, mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Você Faria toda, garota. Ah, na moral, Junior, manda parar essa porra. Chuparia Na moral, toda. na moral, Tu precisa isso tá disso, gravado? garota. Isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, Por quê? você não Tu vai vai me pagar isso, processar não. por isso? Você não vai pagar essa merda, não. Eu não vai processar Eu vou por embora. isso, Pega menina? essa Eu tô porra falando aí, eu pra vou você embora. que eu desejaria eu vou você. embora, eu vou embora. Maravilhosa. Gostosa. Sua dissimulada. Linda, desrespeitosa. Gostosa do caralho. Vai lá, atendo lá no Brooklyn. Gostosa. Gostosa mesmo. Tem 22 Pois bem, aí tá aí a cena que nós vimos, então vamos fazer aqui uma análise do ponto de vista do direito penal, tá? Então aqui é uma análise técnica e aí no final vocês tirem as conclusões de vocês. Bom, pessoal falando em assédio sexual e importunação sexual. Então vamos entender aí a diferença entre eles e se enquadraria ou não. Eu vou começar pelo assédio, porque é o que o pessoal mais está falando, né? Então, o que constitui assédio sexual de acordo com o artigo 216-A do Código Penal? Então vamos lá, ó. Constranger alguém, e o verbo constranger no direito penal, ele indica a sobreposição de vontade, a imposição da vontade de A sobre B, né? Em alguns casos, através de violência ou grave ameaça, ou como no assédio, nós vamos ver de que maneira isso acontece. Então, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, então vantagem ou favorecimento de natureza sexual, libidinosa, né? Prevalecendo-se o agente da sua, e aqui está o lance, ó, condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, o que acontece? Aqui, a imposição de vontade do autor sobre a vítima acontece porque há uma relação vertical de poder. Tá? Então, o superior hierárquico, ele impõe a vontade dele, ele pratica o assédio contra o subalterno. Então não é uma relação horizontal como nós vimos na cena. Ali são pessoas que estavam debatendo. Tá? Então não havia hierarquia e nem ascendência de uma sobre a outra. Né? Então para caracterizar o assédio, eu preciso ter essa relação vertical. Ou de superioridade hierárquica ou de ascendência em razão de emprego, cargo ou função. Temos uma pena de detenção de 1 a 2 anos. Então, o assédio, do ponto de vista penal, ele não se enquadra na cena que nós vimos. Do outro lado, nós temos a importunação sexual, tá? Então, a importunação sexual, aí vamos ver o que o tipo penal indica, né? A descrição do crime. Praticar, artigo 215-A, praticar contra alguém e sem a sua anuência, porque na esfera, no mundo, né, dos delitos de ordem sexual, que nós chamamos crimes contra a dignidade sexual, o consentimento da vítima, quando válido por pessoas, né, que têm a capacidade de consentir, não vou detalhar aqui, mas em geral o consentimento é lícito, é desejável que as pessoas se relacionem, né, e mantenham intimidade, desde que tudo havendo consentimento. Então aqui, ó, é praticar contra alguém sem a sua anuência, sem o seu consentimento, e aqui é que está o pulo do gato, ó. Ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Lascívia é o impulso sexual, o desejo sexual, ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Tá? Então o que é a importunação sexual? Esse crime ele foi introduzido no Código Penal em 2018, porque nos anos anteriores começaram a surgir várias notícias de pessoas detidas, porque
entravam no transporte público, ônibus ou metrô, e ali o indivíduo se automasturbava dirigindo o desejo sexual para uma mulher específica, acabava até ejaculando sobre a mulher. Vários indivíduos foram detidos em razão disso, só que o nosso ordenamento jurídico não tinha ali um tipo penal, um crime específico para conter esse tipo de conduta. Então, em razão disso, o legislador criou a importunação sexual em 2018, né, e revogou outros dispositivos que nós já vamos comentar. Então, aqui, ó, não há violência ou grave ameaça na importunação sexual, é a prática de um ato de natureza libidinosa, né, para satisfazer o próprio desejo, dirigido a alguém, mas é ato libidinoso, ato. Vamos guardar este termo, porque nós precisamos, é aqui que está o problema, tá? Aqui é que está o problema. Então vamos analisar aí a questão do ato, né? Do ato libidinoso. Então vamos ver lá, ó, o que nós temos, né, como conceito majoritário na doutrina e na jurisprudência. Ó, que o ato libidinoso, ele pressupõe uma conduta comportamental, né? O movimentar físico do indivíduo, a exteriorização por meio de uma ação física, o gestual obsceno. Então, eu preciso ter uma manifestação física do indivíduo, corpórea, para caracterizar o ato de natureza libidinosa. Então, como eu coloco ali, eu vou dar outros exemplos, ó, atos de exibicionismo, automasturbação em público e por aí vai. Eu vou mostrar uma lista de possibilidades que nós vemos na doutrina e na jurisprudência. Mas guardem, o ato implica em movimentação mecânica do corpo, né, um gestual, movimentação física do corpo. Então, o que nós temos em livros, na doutrina e na jurisprudência? Ó, palpação e toques indesejados, aquele pegar, palpar no ônibus, em qualquer outro lugar, enfim, a palpação e toques indesejados, né? Fricção do corpo, né? Então o autor vai lá e esfrega o próprio corpo no corpo da vítima. Isso acontece muito em transportes coletivos, né? O beijo lascivo, né? O beijo, a pessoa ser surpreendida pela outra beijando e tal, um beijo mais caliente, vamos colocar assim, né? Não é o mero selinho, é o beijo de natureza de conotação lasciva, né? Olha lá, ejacular sobre a vítima, também isso está dentro do escopo, da esfera do ato libidinoso, né? Abraço de cunho sexual, aquele abraço com a mão boba, né? Que está ali, um abraço meio que esfregando o corpo no corpo da outra pessoa. Automasturbação em público, como eu já disse. Olha lá, flutuação de vestimentas, né? O exibicionismo direcionado. Então, o indivíduo mostra partes do corpo ali direcionado para uma vítima, um grupo de pessoas, né? E o gestual obsceno, né? Inequivocamente de natureza obscena. E claro, aí nós podemos falar dentro de ato libidinoso, não para o crime de importunação, mas para outros crimes sexuais, como conjunção carnal, sexo oral, penetração anal, enfim, tem vários outros atos que estão dentro do rol de atos libidinosos. Mas aqui, estes que eu mostrei, eles estariam ligados à importunação sexual. E qual é o problema? É que a doutrina e jurisprudência entende que a palavra é uma manifestação do pensamento, ela não é uma movimentação mecânica do corpo, ela é a exteriorização de um pensamento. Na cena que nós vimos, por exemplo, se a moça que começou a falar para outra, ela estivesse simplesmente olhando e pensando tudo aquilo na cabeça dela, nós jamais saberíamos, tá? Agora, quando ela exterioriza, quando ela verbaliza, né, então a palavra é manifestação do pensamento, mas ela não configura majoritariamente, como se entende na doutrina, como um ato mecânico corpóreo, como é exigido para a configuração do ato libidinoso. Então, o que nós temos aqui? Ó? Palavras obscenas, frases de cunho luxurioso, comentários lascivos, termos chulos, aqui ó, propostas sexuais invasivas, as chamadas cantadas obscenas, né? Propostas de caráter estritamente sexual e por aí vai. Como se entende que tudo isso não é um ato mecânico se exteriorizando no mundo, né? O ato corpóreo é a saída do pensamento pela boca, né? O que em tese poderia se enquadrar seria numa injúria, né? Olha lá, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, né? Que está no plano dos crimes contra a honra, né? Então essa pessoa teria tido a sua honra ali, a sua dignidade e o decoro ofendidas por manifestação do pensamento ali daquela moça. Tá? Então, se enquadraria aqui, calma que nós estamos fazendo só uma análise geral. Então, em tese, poderia caracterizar a injúria.
Com a importunação sexual, quando ela entrou no nosso sistema, nós tínhamos antes dela uma contravenção penal prevista no artigo 61, lembrando que crime e contravenção, ambos são espécies do gênero maior chamado infração penal. Então eles não são a mesma coisa. É errado falar crime de contravenção. Crime é uma coisa, contravenção é outra. A diferença entre eles está na gravidade da conduta. Contravenções penais normalmente são destinadas a condutas mais leves, como por exemplo, a contravenção penal da perturbação do silêncio. Sabe aquele vizinho que ficou ouvindo música alta depois de um certo horário? Então, aquilo pode caracterizar uma contravenção penal. Tá? No caso aqui, o que era a contravenção do artigo 61? Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Então, essa conduta que nós vimos se enquadraria melhor nesta contravenção penal, porém, ela foi revogada, ela foi tirada do ordenamento jurídico quando foi criado o crime de importunação sexual. Então, antes, essa contravenção, olha lá, ela abrangia aí, né, toques indesejados, gracejos e palavras ofensivas. Ela contemplava isso, mas ela foi revogada, então, aparentemente, o que restou foi a injúria, né? O crime contra a honra aqui. Claro, tudo isso nós vamos ter que aguardar. Por quê? Por quê? Bom, volta para mim aqui. Por quê? Porque isso foi levado ao conhecimento de uma autoridade policial, a autoridade instaurou inquérito, as pessoas serão ouvidas, esse delegado vai terminar o inquérito, ele vai relatar esse inquérito, isso vai para a mão de um promotor de justiça, aí sim o promotor vai analisar tudo que tem ali e ver se essa conduta se enquadra em uma dessas hipóteses aqui criminais. Assédio sexual está fora, a importunação, como eu expliquei, nós temos o problema do ato libidinoso, então talvez se enquadraria como uma injúria, né? Nós temos que aguardar. E aí, se o promotor entender que é cabível um desses crimes, ele vai manejar aí a ação penal. Se for injúria, né, ela exige ação penal privada, aí a própria vítima vai ter que contratar um advogado para apresentar a ação penal. Se não for, se o promotor entender que é um outro tipo de crime, aí ele vai apresentar a denúncia perante o Poder Judiciário, todo mundo será ouvido perante o juiz, as provas serão produzidas, né, todo mundo terá, a moça lá terá direito à ampla defesa, e no final o juiz vai sentenciar condenando ou absolvendo e por qual crime, né, se é que houve algum, né, aí a análise do Poder Judiciário. Ok? Então assim, Salim, mas poxa, é assim mesmo no direito? O direito ele não é uma ciência exata, né? O direito, eu sempre brinco com os meus alunos, pessoal, qual é a melhor resposta em direito? Eles, depende, professor, porque é realmente isso. Nós temos várias áreas arenosas, cinzentas no direito penal. Por exemplo, várias situações a gente fica olhando e pensando assim, será que foi um furto mediante fraude, que é uma modalidade de furto, ou um estelionato? Será que nesse caso aqui eu tenho um latrocínio ou um homicídio para ocultar a impunidade de um crime anterior? Será que eu tenho uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal consumada? Essa é a vida de quem trabalha no mundo jurídico. Tá? Então, é por isso que os debates acontecem, o advogado de um lado, o promotor de outro e o juiz ali, centrado, né, ouvindo todas as partes, dando oportunidade para todo mundo se defender, né, e, enfim, usar da sua manifestação para o convencimento dele, e aí ele vai pronunciar, tem a decisão do juiz de primeiro grau, depois isso vai a recurso para a instância superior, e tudo isso vai ser analisado dentro de todas essas possibilidades do sistema penal. Bacana? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, compartilha, deixe o seu comentário, o que você acha, qual desses crimes então se enquadraria essa situação que nós vimos, né, na sua opinião. E se você gostou, dá o joinha aí, se inscreve no canal, né, manda para outras pessoas, isso é muito importante. Bacana? Então a gente se vê numa próxima, um grande abraço, até mais!